Oi, hoje nós vamos falar sobre medo de ser invadido ou ser invadida, tanto emocionalmente quanto de forma psicológica e uma série de barreiras que parecem, né, justificadas na nossa cabeça quando elas acontecem, só que no fundo, são defesas psicológicas, defesas emocionais que têm o objetivo de impedir com que as pessoas se aproximem de nós. E isso faz então com que exista uma certa distância, mas que a pessoa que está passando por isso, ela não percebe isso, ela não reconhece isso, ela não vê dessa forma, ela vê de uma outra maneira. Para ela, na verdade, não tem nada disso. Eu não estou evitando ninguém, eu não estou fugindo de ninguém, eu não estou criando um muro entre as pessoas e eu. Na verdade, eu tenho só esse ou esse motivo, essa ou essa razão. E é exatamente por isso que a pessoa que vivencia esse perfil de personalidade ou essa característica na personalidade dela, ela tem dificuldade de resolver essa situação, porque enquanto ela não consegue enxergar, reconhecer, perceber e aceitar que isso está acontecendo com ela, ela não vai realmente mudar. Só que na cabeça dela, ela tá tão acostumada a fazer isso e já tem tantas explicações, tantas justificativas presentes na cabeça dela que não faz sentido para ela quando alguém fala isso para ela. Então é muito importante que ela esteja em um ambiente onde tenha alguém que possa ajudar ela a ir percebendo como que essas justificativas, elas não são tão reais assim quanto parecem e o que tem por trás dessas justificativas, o que tem por trás desses motivos tão racionais, né, desses motivos tão fáceis, né, da gente comprar. Como, por exemplo, né, aquela ideia de que se eu me envolver demais, né, vai dar muito trabalho, então eu não vou me envolver nisso, porque vai dar trabalho. Então, com essa justificativa de que algo vai dar trabalho, eu não me aproximo, por exemplo, de pessoas, de situações, de acontecimentos, ou até mesmo, né, as pessoas querem mais do que eu posso dar. Quem são essas pessoas? Sabe? Realmente elas querem mais? Elas falaram isso? Ou será que eu só estou aqui pensando que elas querem mais? Ou até mesmo, né, se eu deixar entrar, né, essa pessoa entrar na minha vida, eu não vou conseguir, né, fazer ela sair, ela não vai querer ir embora. Se ela vier na minha casa, ela vai querer que ficar até tarde, né? Mas de verdade, não dá para combinar um horário com a pessoa, por exemplo, não dá para realmente estabelecer, né, um combinado, estabelecer um limite. Então veja que quando a gente começa a olhar para tudo isso, a gente começa a perceber que no fundo tem outras coisas acontecendo. Ou até mesmo, né, a crença de que um relacionamento ele sempre vai acabar em cobrança do outro lado. O relacionamento sempre acaba em cobrança, então com isso a pessoa ela nem entra em relacionamento. Ela nem se coloca à disposição de se relacionar, porque ela já tem essa crença de que sempre vai entrar em cobrança. E talvez, muito provavelmente, porque ela já viveu onde as pessoas viviam dessa forma, ela viu relacionamentos que tinham muita cobrança, ou ela só percebia os momentos em que tinha as cobranças e ela associou que é só isso que tinha no relacionamento dessas pessoas, só que ela não se permitiu a viver novas oportunidades. E se não viver novas oportunidades que sejam diferentes, que sejam memórias diferentes, porque novas oportunidades permitem a gente a criar novas memórias, memórias diferenciadas. Ela realmente não vai conseguir, né, sair disso. Ó, tem um gatinho aqui. Olha que lindo. Tudo bem com você, senhorita? Está com uma coleira rosa, né? Eu acho que é uma menina. Então, assim, é melhor manter a distância, né, do que ter que me explicar. Essa também é uma outra, né, justificativa para criar uma barreira mental, para criar uma barreira emocional. E isso faz com que o isolamento, né, seja uma forma de fugir de possíveis conflitos. Existe, né, uma ideia nessa personalidade de que as relações, de que as conexões, elas geram conflitos, de que elas geram desgaste, de que elas geram problemas, de que esses conflitos eles custam muita energia para serem resolvidos. Então é melhor nem, sabe, correr o risco de tê-los, porque aí eu vou gastar minha energia de fazer as coisas que eu gosto, as coisas que eu quero, por conta, né, de uma situação, de uma relação. Olha só que interessante. Oi, tudo bem com você? Temos uma convidada aqui agora, gente. Vamos lá. Então, assim, mudar de assunto, por exemplo, quando a conversa ela tá ficando mais pessoal. Então, a gente está conversando com uma pessoa, né? Essa pessoa começa a entrar num assunto mais íntimo e a gente vai e já muda de assunto. Claro, né, que não é com todas as pessoas que a gente vai querer falar de alguns assuntos íntimos. Estou dizendo aqui quando a gente faz isso com todas as pessoas, quando a gente tem isso como um hábito de vida, né? Ou até mesmo, né, a ideia da gente pegar qualquer sentimento, né, que uma pessoa fale sobre ele pra gente e a gente falar, isso é só, sei lá, isso é só uma carência,
Eita, peraí, vamos lá. Ela quer ficar aqui agora mesmo, né? Ela quer se divertir comigo aqui. Minimizar emoções próprias, por exemplo, se sente determinadas emoções, fala, isso aqui não é nada, isso aqui é bobeira, tipo, não vale a pena, né? Tipo assim, né, olhar pra isso. Só que assim, não é bem por aí, né? Opa, isso aqui é sagrado. Sentir muito, mas não demonstrar nada. Então, assim, esse perfil de personalidade, né, a pessoa que vive essa característica, ela realmente, ela sente muito as emoções, mas só que ela não demonstra. Então, ela tá lá sentindo muita raiva, mas não assume que tá com raiva, né? Ela tá lá sentindo muito medo, mas não assume que tá com medo. Ela tá sentindo muita alegria, mas ainda assim, né, não demonstra toda essa alegria. Então, uma série de bloqueios que vai afastando, né, as pessoas e vai dificultando as conexões acontecerem. Ou até mesmo, né, a ideia de responder as mensagens com um atraso muito excessivo. Então, sei lá, a pessoa te mandou uma mensagem hoje, você responde ela amanhã, entendeu? Ela mandou a mensagem de manhã e você respondeu tipo 11 horas da noite. Sendo que você viu a mensagem, você poderia responder a mensagem, você estava disponível e livre para responder a mensagem. Então, essas estratégias são formas de evitar, são formas, né, de se distanciar sem deixar claro que quer se distanciar. Como também a ideia de evitar encontros sem dizer claramente que você não quer ir. Então, alguém te convida e você fala, eu vou pensar. Só que você já sabe que não vai, você fala que vai pensar para não dizer que não vai, e no fundo você depois nem vai falar que não vai e não vai ir. Quando na verdade, né, você tá com receio tanto de falar que não quer ir, quanto de ir. Então aí existe, né, uma série de motivos então por trás, que parece que é só aquele motivo que está aparecendo na cabeça, mas tem outras coisas por trás. Ou, né, você preferir sempre ambientes, né, onde as coisas elas são mais no seu controle. Estar sempre recebendo e fazendo as coisas na sua própria casa, né, estar sempre vivendo aquela rotina, né, que para você é a sua rotina. Não que a rotina, né, não seja algo positivo, porque a rotina ela é algo importante, a disciplina ela é algo importante, mas às vezes a rotina ela é uma rotina que impede a conexão com outras pessoas, que impede a aproximação de outras pessoas. E aí sim, isso acaba prejudicando a pessoa. Então, cancelar planos quando você sente que a outra pessoa está querendo se aproximar de você. Então você tem ali uma pessoa que você está conversando com ela, tá se aproximando dela, e quando você percebe que ela quer mais proximidade, você começa a cancelar as coisas que ela marca com você, sendo que antes você não fazia isso. Então, veja, são várias situações, né, que na prática a gente acaba muitas vezes colocando isso e a gente acha que são as justificativas que a nossa cabeça está falando, mas são coisas mais profundas, são coisas mais intensas, são estratégias de defesa emocional, de medo de se relacionar, de medo de se vincular, de medo de se frustrar, medo de ser invadido, de ser invadida, que a gente pode olhar para isso e no fundo, quando a gente começa a investigar isso e começa a perceber isso, a gente começa a perceber que na verdade são memórias, muitas vezes de coisas que não fomos nem nós quem vivemos, foi pessoas que a gente viu vivendo e a gente acha que acontece aquilo com todo mundo e fica com esse medo, ou até mesmo são coisas de memórias nossas, de algum momento da nossa vida, mas que sim, situações e contextos específicos. E uma vez que a gente fica fixado naquilo, a gente tende a achar que tudo que vai acontecer é igual àquilo. Mas na verdade é o nosso olhar que está condicionado a ver daquela maneira. O nosso olhar ele está condicionado a tratar a coisa daquela forma e isso acaba atrapalhando profundamente, né, a conexão da pessoa que está vivendo esse tipo de cenário. Então, se você se identificou, né, com esse tipo de situação aqui, né, comece a se perguntar de verdade, sabe, qual que é o motivo, né, qual que é o incômodo que você tem de estar nesses lugares, de estar com essas pessoas, de falar sobre esses assuntos, de estar mais próximo, de sair do seu ambiente de controle, daquela sua rotina. Se faça essa pergunta e, se possível, né, esteja em presença de pessoas que se vinculam mais, esteja mais próximo de pessoas que são mais relacionais, que são mais abertas, que são mais sociáveis, porque estar perto de pessoas é a melhor forma da gente desenvolver novas habilidades, porque a pessoa que já tem essa habilidade, ela vai fazendo você perceber que isso é algo natural e simples. Mesmo que para você no começo não seja, ela, só de você conviver perto dela, você vai perceber que isso vai se tornando natural e simples para você também. Então assim você vai conseguir trazer essa experiência para a prática, porque precisa acontecer na prática, precisa acontecer no dia a dia. Enquanto não acontece na prática no dia a dia, a gente não consegue desenvolver mesmo a habilidade. E assim, né, você vai ver esse cenário mudando e você vai perceber que você não precisa ter essa característica o tempo todo e para sempre. Isso é só um aprendizado e você pode aprender algo novo e nós estamos aqui
para poder realmente desfrutar da experiência e você poder desfrutar da vida sem se sentir invadido ou sugado ou sugada, que é assim que você se sente, vai te dar a permissão para você aproveitar coisas incríveis que você já gostaria de estar aproveitando e talvez você nem saiba que você realmente quer aproveitar isso porque você ainda não teve oportunidade nem de conhecer que isso é legal, que você gosta disso e que você quer mais disso na sua vida. Então, se fez sentido para você, peço gentilmente que você se inscreva aqui no canal, que você deixe o seu like, o seu comentário e, claro, compartilhe o vídeo para que mais pessoas possam acessar esse conhecimento. Muito obrigado pela sua presença e tchau, tchau. Até o próximo vídeo.